Prazer em estar aqui com você, Pedro. Eu sou o Zé Roberto Ribeiro do Vale, eu sou engenheiro da Politécnica e há 18 anos me influei numa área chamada negociação. Tá? Você sempre negocia, a gente negocia o tempo todo, mas foi depois de conhecer esse método da Scott Work que eu pude identificar que negociação é uma arte, vamos dizer assim, em que você pode se treinar e melhorar a sua habilidade. Quando descobri isso, já tinha sido presidente de 2 empresas, né? Ou seja, já tinha uma experiência profissional grande, porém, achava que eu negociava bem. E, ao ser defrontado com esse método, tomei um banho de realidade, de tal forma que acabei me associando com os criadores do método, a Scott Work, e trouxe esse método para o Brasil. E, desde 2003, trabalho focado nesse tema. Qual é a dificuldade? Bom, terminando a minha apresentação, eu, como engenheiro, depois eu fiz pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, que é uma ótima escola aqui no Brasil, me formei na Politécnica, fiz um MBA na conclusão em Toronto, no Canadá, ou seja, eu já tinha uma bagagem de experiência grande e mais de 30 anos de experiência profissional, antes de me defrontar com esse método da Scott Work. Qual é a grande sacada desses uns escoceses? O nome já diz Scott Work. Né? Se fosse no Brasil, seria Work Scott, mas na Escócia é Scott Work. O Scott vem na frente. Né? Qual é a grande sacada? A sacada é transformar a negociação num método simples, um método simples de troca. Tá? A negociação, basicamente, é uma troca. Quando você percebe que o outro lado tem algum interesse em você e você tem algum interesse no que ele tem, estabelece uma relação que permite a negociação. Ou seja, você nunca mais vai ceder alguma coisa para o outro lado sem pedir alguma coisa em troca. Mas como, Zé Alberto? Eu ouvi dizer que numa negociação é bom você ter um gesto de boa vontade. Olha, na realidade, quando as pessoas falam em boa vontade, eu não vou dar isso de presente para ele, porque ele vai ficar mais flexível, vai me agradecer no futuro. Isso, na experiência prática de quem negocia e quem tem mais de 40 anos de experiência nessa área, é balela. Porque a hora que você dá alguma coisa de graça, você passa para o outro lado a expressão de que você quer alguma coisa maior, mas você está com medo de pedir alguma coisa, por isso você está dando alguma coisa de graça para amolecer o outro lado. Isso não funciona. Só passa a impressão de que você está dando um brinde e esse brinde vai ser cobrado no futuro, porque quando você der alguma coisa de graça, ele quer algo a mais. Mas, peraí, você dá o brinde por insegurança ou você dá o brinde porque você tem a agonia de fechar aquele negócio? As duas coisas. A agonia está associada à insegurança. Por quê? Você acha que você está pedindo muito, você está com uma ambição muito grande naquele negócio, então você fala, vou dar isso de graça para ele. Não custa nada para mim. E você, sem antes analisar quanto vale isso para ele. Às vezes você tem, vamos dar um exemplo típico, você tem uma máquina de perfuração, de extração, disponível no seu almoxarifado, na sua empresa. Ela está parada. Tá? E aí vem um companheiro, um parceiro seu, também atua na área, e chega para você e fala assim, olha, você me consegue uma máquina XYZ? Você tem a máquina parada. Não custa nada para você. Você vira para ele e diz, olha, tudo bem, leva a máquina. E não pediu nada em troca, só que essa máquina, na mão dele, vai gerar milhões. Ele vai extrair ouro, vai extrair manganês, e depois você vai pedir para ele, olha, fulano, será que você pode me antecipar? Lembra aquele projeto? Você consegue me antecipar tantas toneladas de tal produto? Depois eu te passo? Ele vai falar, não. Mas por que ele vai falar não? Se você emprestou máquina? Porque você não valorizou a sua concessão. Você deu uma concessão sem pedir nada em troca, você simplesmente passou para ele um brinde. E quando você passa um brinde, a outra parte, às vezes, vem pedir outro brinde. Quantas vezes você está negociando com um cara
muito ganancioso e ele te pede a unha. A unha é uma coisa simples. Você fala, tudo bem. Logo em seguida, ele faz o quê? Pega o seu dedo. E aí você fala, meu dedo? Tudo bem, porque você tem interesse em fechar uma coisa grande com ele. Aí fala assim, mas olha, para a gente continuar, eu quero a sua mão. Você fala, puxa, mão? Tá bom, entrega minha mão. Aí ele vai falar o quê? Agora eu quero o seu braço. Para a gente continuar. Aí você fala, mas o braço... Tá bom, toma o braço. Aí ele fala, agora eu quero o seu pescoço. Não, meu pescoço eu posso dar, mas já foi a unha, o dedo, a mão, o braço. Ou seja, toda a margem que você tinha naquela negociação foi para o beleléu. Por quê? Porque você não soube conter a ganância do outro lado. Todos nós somos gananciosos. Isso não é uma coisa que o cara é mau, que o cara ele está mal intencionado. É a natureza humana. Se você não valoriza o que você está cedendo, a outra parte não dá a mínima. Isso não vale nada. Agora, se você fala, você quer minha unha, mas minha unha vale 50 mil reais. Como é que a gente vai fazer isso? Ô, meu, você está negociando 2 milhões comigo? Mas 50 mil vai sair do meu bolso, não do meu sócio. Vamos fazer o seguinte, se você fechar comigo agora, nesse instante, então, nesse caso, eu cedo uma unha. Tudo bem? Ele vai ter que assinar o contrato naquele instante para levar sua unha. É isso que você quer. Foi muito bom você falar isso, porque no mercado de traders e de middlemen, como nós estamos em matéria de commodities, sempre que eu procuro uma empresa, ou que alguém procura uma empresa, em nome do comprador chinês, você pede o histórico da empresa, e eles nunca cedem. Eles nunca cedem porque eles são vítimas de especuladores e, para eles não, tem que mandar uma documentação, tem que o tal de Incoterms, você tem que seguir os procedimentos normais, eles sempre exigem isso. Então, fica nesse negócio de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque uma parte tem que ceder primeiro, e eu fico esperando as partes. O que você recomenda nesse caso? Olha, eu recomendo primeiro o seguinte, a primeira coisa que você vai fazer em qualquer negociação, você tem que sentar e se preparar. Ah, mas eu me preparo. As pessoas pensam que se preparam. Eu costumo fazer, em algumas palestras que eu dou, eu costumo fazer uma pergunta, a seguinte pergunta para o grupo, assim, para 50, 100 pessoas, eu divido em grupos e mesas, e falo assim, agora cada mesa vai fazer um checklist de todas as atividades que são a preparação para uma grande negociação. Vocês vão colocar uma lista de atividades que vocês vão executar para se preparar para uma grande negociação, muito importante para a sua empresa. Aí, dou 10 minutos. Depois de 10 minutos, eu penso assim, agora eu vou ver o que vocês escreveram. Primeira mesa fala, eu vou saber se ele já fez negócio com a gente, eu vou saber que produtos ele está interessado, eu vou saber quem toma a decisão do outro lado, eu vou saber se ele tem competidores, eu vou saber... E você vai perguntando mesa por mesa, e você vai ver que 90% ou mais das atividades estão relacionadas à informação. A informação é importante, mas não é tudo numa preparação. A preparação, a informação é um dos itens. Tem mais 4 itens fundamentais que você tem que seguir para fazer uma boa preparação. Então, esse é um dos pontos fundamentais. Quais outros itens? Dá uma dica para nós aí. Quais outros itens? Então, olha, eu vou dar uma dica até melhor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para você. Eu volto nessa tela aqui. Ó. Qual que é uma boa agenda para a preparação? Né? A primeira coisa que você tem que definir para negociar é o que você quer do outro lado. Eu sou o produtor, tá? Eu quero receber a primeira mercadoria. Quanto? Qual é o seu número? Tá bom. Você fala seu número, fala assim, mas então esse preço é CIF. Se você falar CIF, desculpa a palavra, vai ser CIFO, né? Por quê? Você vai ter que pagar tudo, da hora que você sai da sua extração até a transportadora ou o porto, o seguro de transporte, até chegar no destino na China, e só lá que eles vão ter responsabilidade. Então, cuidado, toma cuidado com o seu objetivo. Você quer receber tanto,
esse tanto está associado a uma série de outros itens que você tem que levar em consideração. Qual vai ser o Incoterm que você vai estar associado? Você vai ser responsável até a entrega, ele vai buscar, ele paga o seguro dele para frente, ou você tem que levar até o porto, ou você tem que levar até o porto dele. Tudo isso que for colocado tem custo. Tudo isso tem que ser na sua preparação. Então, você fala assim, eu quero tanto, mas se ele quiser o Incoterm X, eu quero mais tanto. Se ele quer mais tanto, depende do que é. Depois, uma vez definidos os seus objetivos, né, junto com os objetivos, você tem que ter muito cuidado em colocar uma lista de desejos. O que é uma lista de desejos? É uma coisa que não está na mesa. Você vai negociar o valor do contrato, daquela exportação que você está fazendo, né? daquele lote que você está vendo de minério. Mas esse cara, ele é muito bom, é muito grande, e você produz não só manganês, mas você produz cobre, você tem outros produtos. Você pode colocar na sua lista de desejo que, durante a negociação, se ele investir muito, ele tem que comprar outro produto seu. Você sabe que ele vai precisar. Por quê? Porque ele negocia, ele veio negociar para você o produto A, manganês. Mas você tem cobalto, você tem cobre, você tem outros produtos, outros minérios, e não está na mesma negociação, não é, mas no meio que ele está te apertando, fala assim, olha, se você me comprar tanto de tal produto, eu aceito essa imposição que você está fazendo. Você usa como uma lista de desejos para te proteger das cobranças, dos pedidos extras que surgem durante a negociação. Isso tudo faz parte do seu objetivo. Tá? Não, mas no caso da mineração, são os desejos, é claro, tem outros produtos, mas pode ser outro tipo de desejo também. Pode ser outro tipo de desejo. Ele normalmente trabalha com o Incoterm CIF, mas você pode ter como desejo falar assim, olha, vamos trabalhar em FOB dessa vez? Tá? Ou você usa a lista de desejos como um balizador para alinhar os seus objetivos. Aquela proposta inicial que você fala é o seu objetivo inicial, mas ele vai ser contraposto, vai ser barganhado do outro lado, o outro lado vai pressionar para você ceder algumas coisas. E você, com a lista de desejos, você nunca mais cede nada. Você fala, se você concordar com esse desejo pode ser um outro produto, pode ser prazo de pagamento, pode ser uma condição de transporte, pode ser um seguro que não estava na mesa, você um seguro adicional. Tem vários... Você, no processo de negociação de mineração, tem vários itens. Tá? Não é só o preço do seu produto. Então, você chegou lá querendo chegar a tal preço do produto, mas o cara não aceitou. Né? Então, você fala assim, mas se você fizer isso para mim, eu te faço isso. A moral da história é a seguinte, você nunca mais vai ceder nada de graça. Por quê? Se você ceder alguma coisa de graça, tenha em mente que ele vai pedir outra coisa de graça. O que você cedeu de graça vai para o bolso dele e ele não vai valorizar. É interessante, então, o desejo pode ser... interessante você estar falando isso, porque geralmente a resposta é que o comprador está querendo arregaçar, desculpe o termo, o minerador, que, na verdade, não tem caixa para bancar a operação. Né? Então, depois de bate e volta, e é um bate e volta tremendo nessa área, chega no final, um dos dois fala assim, a conta não fecha. A conta não fecha. Geralmente, a conta não fecha por uma série de fatores, mas geralmente é o preço que se paga lá na China. Atualmente tem uma guerra aí, as commodities subiram, estouraram, então facilita muito tudo que está embaixo disso. Mas geralmente o que se fala é, isso não bate, a conta não fecha, o meu Excel aqui está mostrando que eu vou ter prejuízo nessa operação. Aí o middleman, geralmente, às vezes, fala assim, e se eu abdicar da comissão? Você diminuir a minha comissão? Se eu reduzir a minha comissão em 50% do valor estabelecido, você topa? Isso é dar uma coisa de presente sem ter nada em troca. É dar uma coisa de presente. Porque é o seguinte, porque a hora que você fala assim, e se eu diminuir a minha comissão, você topa?
ele fala, se ele for um bom negociador, ele fala, olha, a sua comissão não é a coisa mais importante nesse processo, tá? Eu aceito a sua diminuição de comissão, mas não chegamos aonde a gente quer. Você vai ter que me dar mais coisa. Você fica responsável por levar o produto até lugar para mim, tá? Você me entrega o produto até lugar e você não fez essa conta. Quanto custa isso? Começa a abusar, né? Então, ele pega a sua comissão e vai pedir outra coisa. Então, qual é o segredo? O segredo é nos objetivos, você define aquilo que você quer. Aí você define mais 2 colunas. Uma lista de desejos, itens que podem ser interessantes, vão te complementar alguma coisa, mas não estão sendo negociados ali. Eu falei, alguns incoterms diferentes, algumas facilidades durante a exportação, a abertura de outro negócio, uma série de itens de desejo é uma coisa que não está na mesa, você coloca no bolso e deixa no bolso. Você só vai usar aquele desejo dependendo da pedida do outro lado. Se o cara pedir uma coisa muito forte, você pega um desejo forte. Se o cara pedir uma coisa muito pequena, você pega um desejo pequeno. Por quê? É só para não dar para ele a impressão que você deu algo de graça. E tem uma outra coluna que você tem que fazer, é que você, na negociação, você tem que saber o que você pode conceder. Conceder você vai ceder com troca de alguma coisa. Tá? Por exemplo, você tem uma margem de 30% naquela negociação, mas você não vai ceder 30%. Tá? Você tem também a possibilidade de usar você tem um bom agente de logística que não te cobra muito, até mais barato do que o padrão de mercado, tá? Você já tem isso nas suas ligações. Então, você valoriza, olha, eu posso ceder o transporte da mineradora até o porto de embarque. Posso fazer FOB para ele. Mas isso vale tanto. Tá? Quanto vale isso para ele? Aí você pega o preço de mercado. Se o seu logístico te cobra 80 e o mercado cobra 100, você vai valorizar isso como 100, porque é o que ele pagaria se ele tivesse que comprar. Não é quanto custa para você, mas é quanto vale para o outro lado. Essa é a sua lista de concessões. E você vai negociar. Uma vez definido o seu objetivo, sua lista de desejos, sua lista de concessão, você tem o tópico objetivos bem trabalhado. Mas isso não é tudo. Lista de desejo e lista de concessão. Isso. Fazem parte do objetivo. Tá? Você, quando define o objetivo, é o que eu quero, você pretende, mas o que você tem de desejos que vai defender o seu pretendo, porque você tem o pretendo, eu pretendo A, B, C, eu pretendo ganhar $100 mil, eu pretendo que seja na minha o Incoterm, na minha mineração, melhor que FOB é FAS, é uma dessas siglas, né? que você entrega na mineração, você pretende isso. O que não falta é sigla. Essa de entrega na mineração chama Ex-Work. Ex-Work, exatamente. Você prefere o Ex-Work, lógico, que é melhor para você, e você prefere um pagamento antecipado. Porra, você está pretendendo muito, né? Mas você está com um produto que ele quer muito, ele tem muito interesse. Aí ele chega lá e fala assim, olha, mas você, obviamente, você poderia trabalhar até um FOB, porque você tem aquele cara de logística bom. Tá? Você pode ter um prazo de pagamento, você pode ser até na entrega do porto, na hora do FOB. Não precisa ser antecipado. Mas isso é sua margem de negociação. Tá? O que você pretende é aquilo. $100 mil, eu quero ex-work e quero pagamento antecipado. Aí você vai negociar. Tá? Eu quero falar, meu amigo, aqui nem pensar ex-work não é nossa política. Se você quiser trabalhar com a gente, é FOB. Tá? E se não for FOB, vai falar, meu amigo, FOB são mais $100 mil, são mais $20 mil. É quase 20% do nosso contrato aqui. Falar, mas é assim, olha, então vou fazer o seguinte, se você me fizer esse desejo aqui, você tira da bolsa um desejo qualquer, que você tem uma lista, que ele te abre uma nova oportunidade, que ele te aumente tantos por cento no pedido, um desejo. Tá? Se você me fizer isso daqui, tá bom.
eu vou para o FOB. Você tinha a possibilidade de ir para o FOB. Lembra que no seu planejamento você tinha margem, mas você não deu essa margem de graça. Você ganhou esse desejo. Tá. Porque você já sabia que podia chegar até o FOB, porque sabia que ele ia pedir, mas você simplesmente usou essa margem para pegar um desejo da sua lista de desejos. Então, é assim que você usa o desejo para proteger a sua negociação. Então, na lista de concessões, você coloca as suas margens, até onde você pode chegar. E na lista de desejo, são os itens que você vai usar para te proteger. Ficou mais ou menos claro? Isso é uma coisa que a gente percebe mais quando a gente pratica, mas você tem que defender o que você quer ganhar. Por que isso? Para responder a sua pergunta. Depois de tanta pancada do outro lado, você sempre vai ficar com aquela margem mínima que você dividiu. Tá? Vamos supor, você pedia $100 mil, que você queria ex-work e queria pagamento antecipado. Mas a sua concessão, você podia chegar no máximo até $90 mil, no máximo, FOB e pagamento no porto. Era o que você poderia chegar. Então, não é que você foi cedendo tudo. Você chegou nisso, mas você ganhou mais uma oportunidade de negócio, você ganhou tal benefício, você ganhou uma carta de crédito antecipada para uma próxima negociação. Você tem uma série de coisas que você ganhou. E, no final dos ovos, você vai ver que você ficou com aquela margem que você queria e, às vezes, até um pouco mais. Interessante você falar isso, porque é uma negociação em commodities, especialmente mineração, onde as variáveis são muitas. São muitas, e mais ainda, existe uma coisa que sempre acontece, é que não se chega a um acordo no meio da negociação e tudo estanca, e as pessoas ficam bravas, as pessoas elevam a voz, e as pessoas falam, assim eu não faço, assim eu não faço, assim eu não faço, e morrem. Depois de você perder um monte de dias trocando documentos, tateando um ao outro, entendeu? E o que eu gostaria de perguntar é o seguinte: para o fim da negociação, o fim aparente da negociação, existe uma negociação? Sim. Assim, a negociação, quando o negócio dá uma em todas as etapas. Eu sei, mas quando dá uma Rússia-Ucrânia, que nem está hoje, né? Hoje parece que vão resolver, sei lá quando. Mas sempre existe, desse jeito eu não faço. Eu não quero ceder os meus estados, eu quero participar da OTAN, o que for. Existe, não dá. Não dá, vamos embora para casa. Aí morre mais gente, aí você perde dinheiro, aí você não vai para frente com o seu negócio. O que é possível fazer para negociar o final contra o final da negociação? Lembra que você está na preparação. A preparação é o seu sustentáculo. E eu falei que são 5 itens para você fazer uma boa preparação. O primeiro é você definir o que você quer e o que você tem de campo de trabalho. O segundo item é como é que você vai chegar lá. Qual a sua estratégia? E essa estratégia tem que ter um plano B, no mínimo. De preferência, um plano C. Até um plano D. Por quê? Dependendo da complexidade, você tem que ter um caminho. Ele vai. Você falou da Ucrânia, um dos planos B que ele tinha, tá bom, então não vou entrar na OTAN. Tá? Mas eu quero a minha soberania. Então, você, quando vai se preparar, você tem que ter uma estratégia para chegar ao seu objetivo. Lembre que estratégia é como você pretende chegar no seu objetivo. Espera aí, como é que você pode ter uma estratégia se a bomba está caindo na sua cabeça? Então, esse é o problema. Antes de você fazer isso, você tem que saber o seguinte: qual é o custo para o outro lado para jogar a bomba na sua cabeça? Tá? Você tem uma série de cenários. Tá bom, ele pode apertar o botão vermelho, mas se ele apertar o botão vermelho, cifro para ele também. Não é cifro. Claro. Então, tem o custo da decisão. Agora, se você não entrar na OTAN, você perde alguns benefícios que você cria. Então, você tem que ter alguma coisa para contornar um daqueles objetivos que você não está conseguindo. Como é que você vai contornar aquele impasse, como você falou? Isso eu não dou. Eu quero. Isso eu não dou. Eu quero.
Quando você fica numa situação dessa, nós chamamos, nas técnicas de negociação, que você está num gate, você está numa porta fechada. E como é que você faz quando está na porta fechada? Você tem que ter a habilidade de parar para pensar. Como é que eu faço para transpassar essa porta fechada? Que outro plano eu tenho para seguir no caminho do meu objetivo? Então, a estratégia é fundamental para você fazer o caminho do seu objetivo. Cuidado para não confundir estratégia com objetivo. É muito comum as pessoas falam assim, eu preciso... Você mora em São Paulo, por exemplo, no meu caso, e eu tenho uma reunião importante na sexta-feira no Rio de Janeiro. É fundamental eu estar nessa reunião à tarde no Rio de Janeiro. E não pode ser virtual, tem que ser presencial, porque tem coisas para assinar fisicamente. Tudo bem. Às vezes, em mineração, é muito importante ser presencial, né? Porque tem coisas que você tem que realmente botar o dedo ali na assinatura. Bom, aí eu falo para o meu sócio, olha, na sexta-feira eu vou para o Rio para aquela reunião de avião. Cuidado. Se eu falo dessa forma, parece que eu tenho que ir para o Rio de Janeiro de avião. O meu objetivo não é ir de avião. O meu objetivo é estar na reunião à tarde no Rio de Janeiro. Mas quando eu falo, eu preciso ir para a reunião de avião, meu subconsciente fala, opa, eu tenho que ir de avião. Então, eu chego no aeroporto e há um fechamento do aeroporto do Rio de Janeiro. Está fechado. E eu fico esperando abrir. Fico esperando e perco a reunião. Por quê? Porque eu me atrapalhei e confundi o objetivo, que é estar na reunião, com a estratégia, que é ir de avião. Então, eu tenho que falar assim, amanhã tenho que estar no Rio de Janeiro para a reunião. Certo? Eu vou tentar ir de avião. Eu compro a passagem, se por acaso dá uma pane, dá uma greve, ou não, fecha o aeroporto, eu vou para o plano B. Opa, posso alugar um carro? Dá tempo de chegar? Contratar um motorista? Quiçá até um ônibus executivo? Eu tenho várias alternativas para chegar ao meu objetivo. Então, atenção, gente, estratégia é muito importante você chegar no objetivo. Esse é o segundo item. O terceiro item é informação. Sim, é muito importante saber informação. Mas lembre-se que você tem um tempo finito para se preparar. Se você tem somente 2 horas para se preparar para aquela reunião, você tem que dividir essas 2 horas nesses 5 pontos. Se você não tem uma agenda, você vai gastar as 2 horas todas só pensando em informação, porque informação é quase um poço sem fundo. Será que ele vai querer CIF ou vai querer FOB? Será que ele já fez a negociação com alguém aqui da minha região? Quem é o tomador de decisão do outro lado? Quem vai estar nessa reunião? Tem tanta pergunta, tanta coisa para você saber, que você tem que selecionar e responder aquelas que você sabe e as que você não sabe. Não fica nervoso, faz perguntas. Lembre que você tem uma ferramenta chamada pergunta, porque durante a negociação, antes de você falar, olha, o preço é tanto, fala assim, deixa eu te conhecer um pouquinho melhor. Por que isso é importante? Qual é a sua prioridade nessa negociação? Você faz perguntas abertas para colher informação do outro lado. E com essas perguntas, antes de começar efetivamente a negociação, no intuito só de fazer um relacionamento, mostrar interesse pela outra parte, você vai... Dá uma explicação. O que é pergunta aberta e o que é pergunta fechada? A pergunta fechada é muito comum nessa área. Você fala assim, você tem documento de meio ambiente para mostrar, por exemplo? E a pergunta aberta... A resposta vai ser sim ou não. Pergunta aberta é uma pergunta fechada. Você quer negociar comigo? Você fala sim. Tá? Você tem tal documento? Você fala não. Tá? Você poderia estudar uma outra forma de pagamento? Você fala sim. Até aí, nada foi de informativo foi dado. Você está ainda totalmente sem informação. Agora, você fala assim, o cara fala assim, olha, você tem o documento X? Fala assim, será que você pode me explicar por que isso é importante? Ela fala, lógico, se você não tiver documento X, eu não vou conseguir aprovação
na chegada do produto aqui, ou o produto vai ser desclassificado. É esse documento que você tem? Tá. Nós temos como atingir esse objetivo. Tá? Aí eu falo assim, você tem a possibilidade de trabalhar CIF? Eu falo assim, por que isso é importante? Em que condições você mudaria para outro Incoterm? Sempre que você faz uma pergunta aberta, a pessoa não pode responder sim ou não. Ela tem que trazer informação. Tá? Será que você pode me dizer qual a sua prioridade? A sua prioridade é o Incoterm CIF ou é ter o produto no dia X na sua empresa aí? Porque as duas coisas são relacionadas, porque por CIF eu vou ter que usar um tipo de logística, para outra coisa eu posso usar outro tipo de logística que seja mais rápida, ou seja, você pode me dizer qual é a sua prioridade? O que é mais importante para você? Ele vai dizer, é isso ou aquilo. Então, nas perguntas que você faz durante a negociação face a face, seja ela remota ou seja ela presencial, você vai conseguir informações. E essas informações são importantes porque lembra que você tem uma lista de concessões? Lembra que você tem uma lista de desejos? Conforme ele vai falando as respostas das suas perguntas abertas, você vai saber coisas que valem mais para ele e coisas que não custam nada para ele. Coisas que não custam nada para ele são ótimos desejos, porque pedir isso de troca, muito bom. Sabe, se ele falar, olha, eu posso te abrir uma nova frente de negócio, eu posso fazer... Opa, ele tem essas possibilidades, né? Isso são desejos muito bons. Então, você vai valorizando itens da sua lista de concessão e da sua lista de desejos, de tal forma que você consegue ter mais visibilidade do escopo que pode ser obtido naquela negociação. E você não vai ser pego de calça curta, e ele vai te dizer, quero isso, quero aquilo, quero isso, e você vai acabar, no final, com margem negativa. Tá, mas deixa eu perguntar uma coisa. Você tem, até agora, temos objetivos, temos a estratégia, temos a informação durante o processo, tudo isso faz parte do para casa e do seu comportamento durante a negociação. Mas, tem outra coisa... Fala. Okay, mas existe uma hora que você tem que derrubar as paredes, né? Por exemplo, porque a negociação nas commodities sempre estanca. Ponto. E outra coisa que eu queria saber como é que você faz essa hora que a coisa estanca. E segundo, que eu queria chamar a atenção de você, é que no setor de commodities, quem você mais precisa, que é vendedor confiável e comprador confiável, não está disponível. Quem está disponível são pequenos aventureiros, especuladores, bandidos. É uma arca de Noé em termos de gente, entendeu? Então, eu gostaria também de saber o que você faz para detectar, através de perguntas, os maus e os bons. Lógico. Aí o passado condena, certo? Ou o passado te garante. Então, é a mesma coisa quando você vai fazer uma aplicação financeira. Você vai fazer uma aplicação financeira, o cara fala, te dou 20% de rendimento ao ano nos Estados Unidos. O cara está... Você vai... Opa, como é que ele vai fazer isso? É mágica? Quem é esse cara? Para quem ele já fez isso? Então, com a informação, com a escavação dos dados e com a busca de informações confiáveis, que são informações confiáveis? Relatórios de pessoas idôneas, casos de sucesso que o cara tem, possibilidade de verificar esses casos de sucesso com clientes que ele já trabalhou, ou seja, você vai buscar o histórico dele. Não, eu sou muito ótimo, você é ótimo, eu acredito que você seja fantástico. Será que você pode me explicar, me mostrar alguns casos que você fez isso? Tá? Nos últimos 3 anos, 5 anos, e aí você vai classificar aqueles que são mais confiáveis ou menos confiáveis. Você pode até fazer até um contrato com uma pessoa de maior risco, mas, obviamente, você vai ter que se proteger. E como é que você se protege? Com o prazo de pagamento,
condições de entrega, só paga, só entrega no recebimento. Se você é o vendedor, só entrega com recebimento antecipado, uma série de coisas. Então, faz parte do processo do planejamento com quem você vai negociar e qual o risco que você está envolvido. Está claro? Ótimo. Bom, no nosso quarto item, isso é muito comum, na negociação, é muito comum, vai você, seu sócio e um gerente, um homem de confiança da sua mina, vamos supor que você é um pequeno minerador, tá? E você vai negociar do outro lado, o cara tem uma equipe e tudo mais. Se você não está preparado em termos quem faz o quê na negociação, você vai bater com a cara na ponta da faca. Por quê? Porque é muito importante você definir o papel. Quais são os papéis? Eu vou falar rapidamente 3 papéis para você ter na visão como é que você deve se portar. Só pode ter um negociador. Como só um negociador? Só um é o negociador. Só ele faz proposta, só ele faz trocas, só ele faz concessão, só ele passa informação. Esse cara a gente chama de líder. É o líder da negociação. E outros que estão na mesa, 2, 3 ou N, não pode fazer o papel do líder. Só tem um líder. É verdade. E eles atrapalham mesmo, porque eles estão tentando ajudar, mas, ao mesmo tempo, cedem informações desencontradas, fazem compromissos que não poderiam ter feito. Cedem coisas que não deviam ceder. Então, antes de ir para a negociação, falar, só eu negocio. E vocês fiquem quietos. E, olha, interessante saber o seguinte, às vezes nem é importante colocar o dono da mina como o negociador. Por quê? Porque o dono da mina é a última instância, ele que decide sempre. É bom, às vezes, colocar o gerente ou o sócio minoritário dele, de tal forma que a outra parte não sabe quem é o dono. Né? Lógico que o outro lado não deve saber quem é o dono. Ele pode estar na mesa, mas ele não pode ser o tomador de decisão. Por quê? Primeiro, porque ele pode tudo, ele pode ceder tudo, ele é o dono. Agora, se é um subalterno, um sócio minoritário, ele tem limite de autonomia. Vai chegar um ponto que ele fala assim, olha, meu amigo, você está pedindo demais. Me dá 5 minutos para eu ligar para o meu sócio. Tá? Não importa que ele está na mesa, se ele vai simular que está se ligando, e todos 3 saem, eles falam ali, decide ali na sala do lado, no banheiro, onde for, mas ele é recorrência. Você tem a possibilidade de parar e falar, não, vou falar com Deus. Se Deus decidir, tudo bem. Aí você fala assim, olha, falei com Deus. Mas Deus falou assim, se você não me fizer isso, eu não te posso dar isso. Então, se você me fizer isso, sim, eu chego até onde você quer. Tudo bem? Então, lembre que tem que ter um único líder. Bom, e os outros? Tem que ter um líder, tem que ter um braço direito, que a gente chama de apoiador. Tem um nome técnico que a gente usa de sumarizador, mas nada mais é que o apoiador do líder. Como apoiador do líder? Ele está lá para esclarecer os fatos, não para trazer informação, para esclarecer e para proteger o líder. Porque a outra parte vai chegar, aí, meu, toma decisão, é aqui, agora, é já. Vai decidir ou não vai? Se o líder não está protegido, ele pode tomar uma decisão intempestiva e não a melhor decisão naquele momento. O apoiador, o que a gente chama de sumarizador, entra na frente e fala, espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Vocês começaram falando isso. Depois pediram aquilo e nós trocamos por isso. Depois vocês falaram isso. Ele vai fazendo um resumo de tudo o que aconteceu, bem calmo, bem transparente. Não é que ele está sendo chato, ele fala de uma forma que é uma historinha mesmo, mas essa historinha é tempo suficiente para o líder se recompor, raciocinar, e a hora que ele termina o resumo, leva 1 minuto, 2 ou 30 segundos, não importa. O líder fala para ele, olha, obrigado, bom resumo. E aí ele entra e fala, você quer a minha resposta? A minha resposta é, se você concordar com A, B, C, tá bom, eu te dou X, Y, Z. Lembre que tem sempre que ter a troca. Não existe mais concessão. Tá? Então, o segundo é o apoiador. E o terceiro, eu não cheguei a falar, mas sempre tem 3 tarefas a serem preenchidas na negociação. O líder, o sumarizador
E a terceira tarefa é chamada de observador. Opa, o que é isso, mano? Não estou entendendo. Não, tem uma pessoa ou algumas pessoas na negociação que estão o tempo todo assim, ó, olhando para o outro lado, quietos, mudos. E a negociação está rolando. E o que essas pessoas estão falando? Elas estão perguntando para si mesmas assim, por que ele não está dando essa informação? Por que ele ficou contente quando o meu líder fez a proposta? Ele sorriu. Por que ele fechou a sobrancelha quando nós pedimos aquilo? Ele vai tentando pegar os sinais do outro lado, mas ele não fala nada durante a negociação. Quando é que ele fala? Quando ele pede para o líder, assim, vamos fazer uma pausa? Aí o líder chega e fala assim, você falou isso, falou aquilo, tudo mais, dá um período, vamos continuar depois do almoço, eu preciso conversar com os meus sócios, até onde pode chegar, tudo mais, eu quero uma pausa. E essa pausa pode ser de 5 minutos, de 1 hora, de dias, dependendo do que está sendo feito. Ele quer comprar sua mina toda, falando, olha, interessante essa informação, me dá uma semana para pensar, e aí eu venho com uma resposta para você. E na pausa, o observador vai chegar e falar assim, olha, presta atenção, quando você falou isso, ele ficou muito contente, aí tem margem, tá? Ele ficou muito contente. Ele está escondendo essa informação. Isso deve ser um ponto que o cara já quer dizer. Olha, isso é um ponto crítico, porque eles ficaram muito bravos quando você falou. Então, o observador vai passando os sinais na pausa para o líder e para o apoiador, que é o sumarizador. Então, são 3 papéis que devem ser preenchidos. Mas isso, mas se você está sozinho... As negociações com os mineradores, elas são feitas em vários dias, várias reuniões, vários encontros, vários WhatsApp. Aliás, esse WhatsApp é o meu bem e meu mal, porque ele facilita e estraga tudo, porque as pessoas se perdem escrevendo textos ou falando coisas que não deviam, né? Mas em cada etapa da negociação, eu acho, eu não sei, você que é o especialista, mas é importante o sumarizador falar assim, olha, aconteceu isso hoje e as próximas tarefas para os próximos dias vai ser entregar esse documento, vai ser fechar o preço, vai ser ver a checagem dos documentos, você fica com isso, você fica com isso e você fica com isso. É isso, não? É exatamente isso. Isso é mandatório. Como são várias etapas, ao término de cada etapa, que é o início de uma pausa, o sumarizador, o nome dele está dizendo, sumário é resumo, ele tem que fazer um resumo aonde está a reunião, aonde chegou a reunião, quem está com que atividade, e deixa todo mundo na mesma página. Então, quando termina a reunião, seja ela por WhatsApp, seja ela por Zoom, seja ela pessoal, tá? Tem que ser, ao término, fazer um resumo. Por quê? Porque saiu da reunião todo mundo na mesma página. Ficou claro para todo mundo aonde chegou, o que está faltando e quem ficou de trazer o quê, tudo mais. Bom, começou a reunião de novo. À tarde daquele dia, no dia seguinte, no mês seguinte, seja quando for, a primeira coisa que se faz quando começa a nova reunião é um novo sumário, igualzinho ao anterior. Olha, quando nós terminamos a reunião anterior, nós temos nessa posição, vocês tinham pedido isso, nós tínhamos pedido aquilo, quem ficou de fazer isso, isso. Está claro? E aí entra o líder e fala assim, bom, vocês conseguiram aquilo que a gente pediu? Tá? Conseguimos estar aqui. E vocês conseguiram? Tá aqui. Tá bom. Bom, então, nesse caso, se vocês concordarem com isso, nós podemos seguir naquele ponto. Tá? Lembre que o ser você, então eu, é fundamental, porque você jamais vai deixar nada de graça. Bom, e para terminar, as 5 áreas da preparação, lembra quando você fez os seus objetivos? Eu falei para vocês que tem uma lista de concessão, e aqui você tem que dedicar um tempo para analisar a sua lista de concessões. Mas o importante aqui é na concessão, não quanto custa para você, mas quanto vale para ele. Porque às vezes você tem uma concessão que não custa nada para você, mas é o que ele precisa de mais. Você pode entregar isso na semana seguinte. Mas o que ele mais precisa é dinheiro na mão e mais rápido possível, porque ele não pode bancar a operação, geralmente, o minerador, nem o fazendeiro de soja, nem ninguém.
quem financia o mercado são os bancos. Quem financia ou são agiotas ou o que for. Porque ninguém coloca o dinheiro na reta. Ninguém. Então, o mercado é dominado pelo sistema financeiro. Sendo dominado pelo sistema financeiro, você tem duas coisas. Você tem juros altos, prazos grandes que você não consegue bancar, e pior ainda, você está participando de um negócio super arriscado. Quando tudo dá certo, ainda tem um risco, um grande risco de não dar certo. Então, eu vou te contar uma historinha, Pedro, bem rapidinho para você entender. Você está me dizendo o seguinte: o minerador ele fica atemorizado porque ele vai negociar com pessoas muito poderosas e ele precisa de um auxílio ou de um suporte, tá? Senão não consegue fazer a operação dele. Então, o que ele esquece é que, a partir do momento que o outro lado está sentado na mesa negociando com ele, algum interesse o outro lado tem nele. Senão ele não estava nem negociando. Claro. E sabendo qual é esse interesse, tá? Pode ser só eu tenho disponível esse minério no momento, tá? Só eu tenho possibilidade de entregar isso nesse prazo. Quais são as suas coisas? Quais são os seus pontos fortes? O que você tem que o outro lado quer? É a primeira pergunta que você tem que fazer. A segunda pergunta é o que você pode fazer que o outro lado não gostaria que acontecesse? Eu falei, que sanção você tem? Você pode chegar para ele e falar, tudo bem, mas eu não posso te entregar dentro desse mês, só posso te entregar em 3 meses. Ele falou, não, eu preciso para esse mês. Se você quer no meu caso da Godoit aqui, eu estando nos Estados Unidos, né, e tendo uma certa experiência nessa área, o meu valor, o que eu posso trazer é a parte internacional, são os compradores chineses. Isso que eu sou especialista. Eu sei conversar com chineses, eu sei como eles funcionam de uma certa forma, sei o tamanho dos canos que eles deram no Brasil e que receberam no Brasil, né? Eu sei o Brasil é uma ilha. O Brasil é uma ilha onde não existe comércio exterior praticamente, acho que é 1% do comércio internacional, né? Então, o meu valor é trazer para a mesa, não como primeiro negociador, mas juntar as pessoas, o comprador chinês e o vendedor brasileiro. Bom, é isso aí. Então, você tem que saber qual é o seu valor, o que você pode contribuir nessa negociação. E o que você poderia fazer que seria muito indesejável, então, o que você poderia fazer que eles não gostariam que acontecesse. Essa é uma parte que você está definindo o seu poder na negociação. Mas lembre que se você vai negociar com o outro lado, ele também tem poder. Tá? Então, o que eles têm que você quer? Eles têm a grana, tudo mais. O que eles podem fazer que você não queria fazer? Cobrar uns juros mais altos que o mercado, me apertar na prazo de pagamento. Tem uma série de coisas. Quando você responde essas perguntas, você fica sabendo qual o poder que você tem nessa negociação. Ou seja, se você tem mais poder ou menos poder nessa negociação. Sabendo o poder que você tem, você pode negociar até o limite do seu poder. Por quê? Se extrapolar o seu limite, você tem que saber que tem uma alternativa melhor do que fazer o acordo. Tem pontos na negociação que a melhor solução é, desculpa, fica para a próxima, não vai ter negócio. Mas você tem que saber qual é esse ponto. Isso está na sua preparação quando você definir o seu objetivo. Tá? Se você definiu bem o seu objetivo, fica tranquilo que, se passar daquele objetivo, você levanta a mão e fala, meu amigo, tchau. E se eles realmente precisam de você, eles voltam atrás e entram dentro da área de barganha, a área que você tem campo de negociação. Roberto, para terminar, nós estamos chegando aí quase no nosso limite. Eu gostaria que você nos ensinasse a técnica do se você fizer, eu faço. Por que isso? Olha, é muito simples, Pedro. A técnica do se você, então eu, né? Ou se você fizer isso, eu faço aquilo, é a forma de você evitar a concessão sem nada em troca. A concessão pura e simples. Porque se você conceder alguma coisa pura e simples, você vai estar alimentando a ganância natural do outro lado. Tá? Então, o se você, então, é o que te garante você não sair no prejuízo na negociação.
Tá? Tá. Eu vou terminar para você só mostrando em 2 minutos o que existe, né? Cadê? Ó? Eu não estou com a... Cadê o nosso... Tá aqui, Stop Share. É aqui, ó. Só para vocês saberem, quando você vai negociar, tem 7 coisas que podem acontecer, são os erros mais comuns. Você não tem bons objetivos, lembra? É um dos itens principais da negociação. E aí o que vai acontecer? Você não vai chegar no final e não vai atingir o que você gostaria ou vai cair no prejuízo, porque você não definiu bem até onde você podia seguir. Você não fez bem um bom uso da informação, não fez perguntas abertas, tá? E você não esclareceu coisas que o outro lado precisaria saber. Ele precisa saber que existe uma greve na região, sua região, portanto, ficou mais caro a extração ou ficou mais difícil. Tem coisas que você tem que trabalhar com a informação, coisas que você pode abrir e você não pode abrir. Se não faz isso, um erro muito comum, ele fala assim, eu quero saber de preço. Se você não tem uma boa lista de desejos, não tem bem trabalhado sua lista de concessões, ele vai querer só desconto, não quero saber, e você vai sair no prejuízo. Outro erro muito comum é falar, bom, então, quanto é que você pode pagar? Você pede para o outro lado fazer a proposta. Pode ter certeza que ele nunca vai pagar tudo o que ele podia. Ele vai pagar o que ele gostaria de pagar, que sempre é menos para você. Então, quem está negociando tem mais força quem faz a proposta. Olha, o meu preço é tanto. Ele fala, não, está muito caro. Não quero saber. Ele que vai ter que trabalhar o caro até o ponto que ele pode chegar. Isso é fundamental. Outro erro que é muito comum é você falha no entendimento. Chegou no final, todo mundo fala, que legal, está de acordo, tudo bem, fechamos um acordo. Aperta as mãos e aí, o que acontece? Vai para casa, quando começa a exportação, fala, isso está na exportação, você combinou com isso, você que vai pagar tal item, né? Fala, não falei isso. Não falou, tu não falou. E aí fica a falha no entendimento e na hora de implantação, sempre dá besteira e alguém vai ter que roer a corda e normalmente é o mais fraco, é você, minerador, que vai roer a corda. Você chegou num ponto em que travou a negociação. Eu quero isso. Não, isso eu não dou. Mas eu quero isso, não dou. Lembra o gate que nós falamos? Então, você tem que ter um plano B. A sua estratégia tem que ser flexível, senão você vai se quebrar na negociação. E o último é o que eu falei para o Pedro. Nunca mais esqueça se você... Então, senão você vai ceder e não vai chegar a um bom acordo. Tenha em mente esses 7 itens. Isso, agora fazendo um encerramento para vocês, isso é o que nós ensinamos na Scott Work. Né? A Scott Work hoje é uma empresa global, o treinamento está em 45 países, dá o curso em 29 línguas, até em chinês, tá? Em japonês. Vou recomendar para os amigos chineses. E aí, é um curso caro, como curso baratésimo como resultado. Para vocês terem uma ideia, a média que a gente tem de retorno é acima de 15 vezes. Um curso que custa $3.000 rende, em 3 meses, em média, mais isso para uns, um pouquinho menos para outros, mas $45.000 em 3 meses. Por quê? Porque você para de dar alguma coisa de graça, você aprende a fazer o planejamento correto, você nunca mais cai no prejuízo. Todos esses 7 erros principais você se elimina com um bom treinamento em negociação. Ótimo. Roberto, muito obrigado. Foi excelente. Espero fazer uma série de entrevistas com você. E acho que isso é fundamental para o setor, né? E principalmente para nós brasileiros que agimos internacionalmente, porque eu vejo que os outros países, infelizmente, estão muito mais adiantados que a gente. Então, a gente precisa, o que eles americanos chamam de catching up com esse pessoal de fora, que são excelentes negociadores, eles são cidadãos ou business people de países normais, não cheio de idas e voltas como o nosso. Vai ser muito interessante a gente continuar com a nossa conversa. Muito obrigado por tudo. Obrigado você pela oportunidade. Estamos aqui. Um abraço para você, então. Tchau. Tchau.